passar nessa palestra? Qual o seu foco? Olha, primeiro foi mostrar o desafio que a gente tinha antes da pandemia, o quanto que os desafios aumentaram e, obviamente, o tanto de coisa que a gente tem que olhar para frente. Que não é só o cognitivo, é olhar sim para o desenvolvimento cognitivo dos nossos jovens e crianças, mas também olhar para o socioemocional, para as competências socioemocionais e as competências híbridas. Porque se a gente não fizer isso, não colocar o Brasil olhando para a educação com a prioridade que tem que ser, a gente não vai conseguir ter um país que a gente tanto sonha, né? Sim. Você acha então que a pandemia, de certa forma, ela afetou os jovens de hoje em dia? Mas ela piorou a situação, uma situação que já não era fácil. Pré-pandemia nós tínhamos uma situação de angústia, ansiedade gigantesca, isso piorou com os jovens pós-pandemia. Os jovens ficaram mais agressivos, o aprendizado despencou e a reestruturação, e não é só aprendizado, é a forma de aprender a estudar. A rotina foi quebrada de tamanha maneira que é difícil de voltar. Eu dou o exemplo das férias. Quando você tem as férias, você volta nos primeiros dias, bem cansado. Poxa, é meio difícil, você tem que adaptar. Você imagina voltar de um período ainda mais distante. De 2 anos, né? De 2 anos praticamente, fica muito mais desafiador. Sim. E você acha que a gente pode converter isso? A gente pode talvez se atualizar quanto a isso, a esse mercado, mudar alguma coisa para trazer esses jovens de volta, para tentar recuperar o tempo perdido? Eu acho que a educação não pode ser mais a mesma coisa dos séculos passados. A gente precisa olhar para o jovem de uma outra forma, olhar para o protagonismo, olhar para o sonho, aonde esse jovem quer chegar. Nós temos que ajudá-lo a chegar lá. Esse é o nosso papel enquanto escola. Nós não somos mais os detentores do conhecimento, nós somos mediadores de atitudes e valores e do conhecimento para esse jovem nesse mundo. E, obviamente, a escola tem que ser mais atrativa, nós precisamos repensar o ensino médio, a adolescência, focar na educação infantil e alfabetização, especialmente olhar individualmente para cada jovem a partir de agora. Trabalhar também, né, o emocional de cada um, né? Com essa pandemia a gente mexeu muito com a emoção de cada um, então a gente tem que preparar essas pessoas, porque a gente percebe que elas estão mais agressivas de fato, né? Como você mesmo comentou. Não, sem dúvida, nós precisamos olhar, não tem como. A gente viu, às vezes, a gente na escola fica olhando muito forte para aprendizagem, para aprendizagem, para aprendizagem. O que a gente precisa olhar é sim para aprendizagem, mas para os outros fatores humanos que o jovem, a criança estão sofrendo e os profissionais também. Precisamos também ter esse olhar para apoiar os profissionais da educação. Perfeito. Você comentou que você quer saber como que vai ser o futuro próximo. O que você espera do futuro próximo? Olha, nós vamos ter que focar muito nesses próximos anos em recomposição da aprendizagem e recomposição da saúde mental, da condição de convivência, que está realmente muito mais complexa. E olhar para uma nova escola, nós não podemos deixar os nossos filhos saírem da escola sem enxergar um pouco do futuro. É difícil de falar só do futuro, né? Mas não dá para não falar de tecnologia e inovação com eles. Mesmo que ele não vá trabalhar com tecnologia e inovação, ele precisa saber como isso vai afetar a vida dele. Em qualquer área que ele for, vai afetar a vida dele. Nós precisamos olhar educação nesses próximos anos, aproveitando aquilo que a pandemia trouxe de ruim, a gente vai superar. Mas aquilo que ela nos impulsionou, nós precisamos aproveitar. O uso da tecnologia, a forma de comunicação a mais, não para substituir a presencial, mas para ter algo agregar, né? Um a mais, agregar um alguma coisa a mais, um potencial. Tem muita coisa para esses próximos anos. Perfeito. Muito obrigada, uma ótima palestra para você, viu? Muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês hoje.